Bom, pessoal, 10h35, vamos iniciar, o pessoal vai entrando. Então, para aqueles que eu ainda não falei, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso webinar, tá? A gente está muito feliz com a participação de todos. Falar um pouquinho para vocês sobre o grupo, né? Então, para quem não sabe, nós somos do grupo Visual Systems. O grupo Visual Systems tem 3 unidades de negócios, tá? Então, a nossa meta é fazer a TI 360, tá? E atender de ponta a ponta todas as necessidades. Então, dentro do grupo Visual Systems, nós temos 3 unidades de negócios, tá? Nós temos a Visual Service, que tem soluções completas em infraestrutura de TI para os ambientes. A gente tem a Hitify, que tem como meta controle, né, de total dos ativos com o monitoramento, com a nossa plataforma em tempo real. E temos a Visual Consulting, que faz a gestão e governança dos ambientes. E hoje o tema, né, é da Visual Consulting. O Carlos Eduardo Pelosi vai falar um pouquinho para a gente sobre PDTI. Nós vamos ter vários webinars daqui para o final do ano e durante o próximo ano, falando das nossas soluções, falando de tecnologia, que é o que todo mundo tem interesse, né? É o que está aí no mercado, que está em alto, que é necessário. Então, eu passo a palavra para o Carlos Eduardo Pelosi, para ele falar um pouquinho. Sintam-se à vontade para participar, para perguntar, para interagir conosco, tá bom? E é isso, obrigada. Bacana, obrigado, Jéssica. Bom dia a todos. Obrigado pelo tempo de vocês. Separar um espacinho da semana para falar um pouco sobre governança, estratégia da tecnologia. Sempre é bom compartilhar isso, né? O que a gente vai mostrar para vocês hoje é um pouco do que a gente tem feito, um pouco de como que a gente pensa, os nossos conceitos, como é que a gente aplica conceito na prática, como é que a gente leva da prática e volta para o conceito, fazendo a junção das metodologias, junção de teoria com aquilo que faz sentido para as organizações. Então, nós vamos falar um pouco de governança, um pouco de estratégia e como que a gente ajuda os nossos clientes nisso, né? Então, é uma nossa visão, espero que possa agregar para vocês esse compartilhamento de informação e vamos somar experiências aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum ponto, alguma observação, pode levantar a mãozinha. O Luan e a Jéssica estão me apoiando aqui, junto com o Bruno também, e mais a equipe da Visual Systems que está participando. Então, a qualquer momento, pode abrir seu microfone e falar, ou se preferir, levanta a mão, ou pode jogar uma pergunta no chat. Eu vou pedir a ajuda da Jéssica e do Luan para que vocês sejam visíveis para a gente, tá? Bom, primeiro ponto que a gente coloca é CTI definiu seus caminhos estratégicos, né? Então, pergunta para cada um de vocês. A TI de vocês definiu os caminhos estratégicos, as escolhas estratégicas, aquilo que vai fazer, aquilo que não vai fazer, essas duas escolhas que a gente tem, e também as questões relacionadas à governança da tecnologia. A gente fala muito de governança e a gente não aterriza muito nas questões de governança, pelo menos é a nossa experiência. Então, o que a gente vai tratar um pouco hoje aqui é aterrissando um pouquinho a governança e fazendo a contextualização e a junção de governança com a parte estratégica e falando um pouquinho mais sobre a estratégia. Mas antes eu queria deixar duas perguntas, que são perguntas de reflexão para a gente. A primeira é, quando a sua empresa aparece na mídia, quantas vezes o uso da tecnologia, a aplicação da tecnologia é destacada pela mídia? Então, sua empresa foi lá, apareceu, surgiu na mídia social ou qualquer outro veículo. Quando isso acontece, tem lá tecnologia, né? A tecnologia está lá no fundo do discurso, daquilo que foi falado, daquilo que foi apresentado. E uma segunda pergunta: quando a alta direção da sua empresa, que geralmente aparece mais, surge na mídia, quantas vezes esse executivo ou esses executivos eles comentam sobre a tecnologia, né? Então, como que isso se dá, né? Porque isso é o reflexo daquilo que nós temos feito dentro da tecnologia para fora da organização. E se as empresas, e se as pessoas falam da tecnologia quando elas têm oportunidade, é porque a tecnologia está fazendo alguma diferença ou está fazendo muita diferença no negócio. Partindo do princípio que a gente sabe que a empresa hoje vive de tecnologia, ninguém vive sem tecnologia,
algumas muito mais dependentes da tecnologia do que outras, mas todas dependem da tecnologia. Então, eu deixo essas duas reflexões para vocês, né? Quando tem alguma coisa, como que a tecnologia está sendo citada para fora, né? O quanto que a tecnologia ocupa um lugar de protagonismo, ou o quanto que a gente conseguiu dar visibilidade na tecnologia para os nossos executivos, para os nossos acionistas, para os conselhos, para os boards, o quanto que nós conseguimos fazer chegar a nossa mensagem lá. Essa é a reflexão que eu deixo aqui, né? Deixa eu só complementar o que a Jéssica iniciou, falando quem somos nós, Grupo Visual Systems. Eu sou responsável pela unidade de negócio de consultoria. Está aqui o meu contato, se vocês precisarem entrar, conversar alguma coisa, tirar uma dúvida, alguma sugestão, está meu e-mail aqui. Então, vocês fiquem à vontade para me contactar a qualquer momento. A Jéssica comentou sobre a TI 360, né? Então, a TI 360 é isso, é o que planeja, que executa, que monitora, que controla. As nossas soluções, elas vão navegando por aqui, né? Vão passando por planejamento, como a gente vai falar hoje, passa por execução, passa por controle, passa por monitoramento, sustentação, né? Então, é a visão da TI 360, né? Ou seja, soluções em um único local. Nós vamos falar sempre de coisas integradas, até a nossa solução até pode ser pontual, né? Nós podemos até fazer um projeto localizado, mas tenha certeza que a gente está pensando sempre no contexto dessa solução, como que ela se encaixa no todo. Essa é a nossa missão de empresa, missão de entrega. E dentro da consultoria, da unidade de consultoria, a gente fala muito de integração das pontas. A gente fala na TI Business Partner, né, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, governança, estratégia, né, tem tudo a ver com se tornar cada vez mais um business partner, né? Então, aqui está um pouquinho dos serviços que a gente faz, um pouco do que está alocado na nossa competência, falar de governança de estratégia, que é o nosso assunto de hoje. A gente também fala de organização, gerenciamento, melhoria, aperfeiçoamento de projetos e processos. A gente fala sobre segurança da informação, sobre evolução da maturidade de segurança da informação e os vários componentes que a segurança da informação tem. Não é só um produto ou um serviço ou uma abordagem, uma bala de prata, né? A gente fala muito de abordagem integrada de segurança da informação e privacidade de dados vem na esteira de segurança da informação e também serviços especialistas, né? Projetos especializados, coisas que estão mais fora da caixinha, a gente também tem competência para executar isso. Alguns resultados práticos que a gente tem trabalhar em cima do PDTI, em cima da governança, por períodos, não simplesmente dando tiro curto, mas pensando no horizonte um pouco maior, que é a entrega mais importante da estratégia, mais importante da governança, são cenários mais longos, não são cenários extremamente curtos, não é só o que eu vou fazer no mês que vem, é o que eu vou fazer esse ano, o ano que vem, no outro, né? É um trabalho continuado. A parte de gestão de projetos e processos são os ganhos de maturidade que a gente tem em pouco espaço de tempo. Da mesma forma que o serviço de segurança e informação, a gente também tem métricas bastante agressivas, né? 30% de melhoria em até 6 meses de trabalho. Então, a gente consegue evoluir a sua segurança da informação em 6 meses em até 30%. Isso é comprovado, a gente tem isso é, medido, mensurado com número. Não é achismo, né? É quantificado. E também projetos que levam aqui a soluções inovadoras. Então, essa aqui é a nossa estrutura, alguns parceiros que a gente confia, e os parceiros confiam muito na gente também, tanto que eles estão aqui já conosco há muito tempo e as relações de parceria com essas empresas acabam sendo cada vez maiores, cada vez mais intensas e cada vez mais integradas. Então, é uma ida e volta de confiança que a gente tem e que esses parceiros possuem na gente, né? Bom, a pergunta que a gente quer deixar para vocês, aí eu vou pedir a ajuda do Bruno aí para nos ajudar na parte das perguntas. Abrindo já a primeira pergunta para vocês, né? Existe na sua tecnologia, na sua empresa, governança de tecnologia que dá visibilidade, dá segurança e dá organização visível, né? Ou seja, a gente quer que isso seja visível da tecnologia da informação? Então fica aí uma primeira pergunta. Bruno, você consegue soltar aí a primeira pergunta para o pessoal responder rapidinho, apenas para a gente se posicionar e coletar um feedback de vocês?
Muito bom. Então, e a primeira pergunta não é, vocês podem responder sim, pode responder não, ou parcialmente. Tem um pedaço, mas não tem todo que você já enxerga, né, que poderia ter. Vamos dar um minutinho aqui para o pessoal responder. Se existe a governança, essa governança dá visibilidade, trata de segurança, riscos, propõe organização para a tecnologia da informação. Tudo bem? Podemos fechar? Pode fechar então, Bruno. Nós já temos a resposta aí, Bruno? 27, 28 respostas, né? Ver aqui os resultados que vocês comentaram. Temos aí 29 respostas, certo? 30 respostas. É anônimo, certo? É anônimo, não tem registro aqui. Então vocês podem ficar à vontade para. Os nomes não estão sendo gravados, tá? Você consegue fechar, Bruno? A pergunta? Pelosi, ele mandou Oi. aqui no Teams, né? É, entre a sua maioria tem a visão parcial, tá? Parcial. 73%. Bacana, beleza. Então, parcialmente, nós temos isso, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui dos contextos, dos conceitos, pilares, desafios e o próprio modelo de maturidade, né? Fazendo um pouco a distinção do que é o conceito de cada coisa, para a gente não misturar. Primeiro que estratégia é uma série de escolhas que eu faço, né? São caminhos que eu vou percorrer, coisas que eu vou optar por fazer e coisas que eu vou optar por não fazer, né? Então, a minha opção é sim e não. Não é apenas sim e não é apenas não. São coisas que eu faço e coisas que eu não quero fazer. Isso é o que a gente chama de estratégia, né? Essas escolhas que a gente tem e essas estratégias vão levar a gente a algum lugar. E falando sobre governança, né, o tópico aqui de governança aqui é um pouco de mistura nessa definição que a gente tem entre uma governança organizacional, corporativa e também uma governança que é descrita nos frameworks. Então, aqui é um misto disso para tentar deixar mais claro, né? Ou seja, o conjunto de práticas que eu tenho, de processos, estruturas, para a organização atuar alinhada aos seus objetivos, com decisões responsáveis, transparentes, atendendo às expectativas de acionistas, todas as partes interessadas e que é segura que a TI gera valor e mitiga riscos, né? Então, a governança é essa entidade composta por processos, procedimentos, visibilidade, fóruns, que vai proporcionar para a gente uma maior visibilidade da tecnologia, uma maior organização da tecnologia. Não que ela não esteja organizada, esteja desorganizada, mas é da visibilidade para aquilo que a gente está trabalhando na tecnologia. E a parte de gerenciamento é organização, é coordenação das atividades, recursos que eu tenho disponíveis, que vão implicar em fazer as coisas da melhor forma, da forma mais correta, da forma mais adequada, sempre aprendendo e melhorando para atingir resultado. Então, gerenciar é trabalhar com aquilo que eu tenho na mão, é fazer aquilo que eu tenho de recursos, organizar recursos para atingir resultado, para fazer melhor, para fazer mais barato, mais rápido, com maior qualidade, com maior entrega de valor agregado. Esse é o gerenciamento. Então, a gente tem aqui as três definições, né? Estratégia, governança e gestão, e a gente vai falar mais hoje de estratégia e de governança, né? Então, aqui são os pilares da organização da tecnologia, né? Então, olhando lá no topo, o que que eu tenho? Uma visibilidade da tecnologia como um todo, que a gente chama de governança. É um alinhamento estruturado da TI com o negócio,
é uma visão executiva que está aqui em cima, visibilidade e transparência do que está acontecendo, direcionadores. E aí eu tenho roadmap de iniciativas que estão mais ligadas à estratégia, desdobramento dessas iniciativas de TI para o tático e para o operacional. A gente faz isso através do próprio gerenciamento da tecnologia, através de projetos, processos, segurança da informação, e na camada base eu tenho toda a gestão dos meus serviços de TI. Aqui está uma visão simplificada. Claro que eu tenho um universo de coisas que acontecem na tecnologia que estão nas camadas de baixo, que eu não estou descrevendo aqui. Eu estou falando, olha, a gente está funcionando aqui com base tecnológica, mas no aspecto de pilares organizacionais, que eu preciso me compor para usar os blocos da tecnologia, eu estou falando de projeto, processo, gerenciamento, segurança, o ITSM, isso tudo, mas lembrando que a gente parte da governança e da estratégia, né? Elencando os desafios que a gente tem sistêmicos para trabalhar com a questão estratégia e governança, é o mundo hoje muito em mudança, né? Ou seja, um mundo bastante volátil, com forças que mudam muito, nós vamos falar um pouquinho disso na sequência. O desafio que a gente tem nessa padronização de processos e projetos, gestão de riscos, gestão de segurança, as questões de conformidade, as priorizações que a gente tem de demanda, de projeto, como é que a gente coloca isso na linha de execução, indicadores de desempenho, como é que a gente mede isso com clareza, objetividade, visibilidade, performance. A gente tem vários desafios sistêmicos, né? Então, o que nos leva hoje a ter uma necessidade maior de trabalhar com estratégia, com governança, com alguns outros elementos que vão dar clareza, visibilidade no que nós estamos fazendo, organização, passo a passo, vai ficar mais fácil a interlocução com os stakeholders. A gente tem todos esses desafios aqui, mais alguns que vocês já vivem, mas eu elenquei alguns que eu acredito que são os mais referenciais aqui para a gente hoje na nossa conversa, né? No fim das contas, né, a gente tem muito recurso que está parando aí na mesa, coisa que a gente está deixando e está desperdiçando, que a gente quer eliminar esses desperdícios ao longo do tempo. Então, as camadas, as estruturas que nós estamos comentando, a visibilidade que nós estamos comentando é para evitar que a gente gere desperdício, né, para criar um alinhamento muito mais forte e para deixar uma consistência maior dentro da tecnologia da informação. Esses desafios, eles podem ser, em parte, direcionados quando a gente fala de governança e de estratégia, que é o foco do nosso bate-papo hoje. Aqui tem um instrumento que a gente usa para medir maturidade na jornada de governança. Então, a gente tem uma série de tópicos, são 20 tópicos, tem essas duas que eu deixei aqui como exemplo, e tem mais 18 dimensões que a gente pode avaliar para chegar num grau de maturidade da governança corporativa. Dentro da governança, um dos tópicos que nós temos é a questão estratégica. A gente tem vários tópicos dentro da governança, mas um deles é a parte de estratégia. Além da própria gestão da governança e da própria estratégia, tem mais 18. Se a gente quiser, a gente pode até aumentar isso para 22, 25 itens, mas a gente manteve ali na casa das 20 dimensões de avaliação, porque as 20 dimensões a gente entende que cobre muito daquilo que a gente precisa fazer. Então, para cada dimensão dessa, tem um nível de maturidade que a gente afere para saber onde é que eu estou, se a gente está satisfeito ou não naquele ponto. E isso me dá uma visibilidade, e isso também me gera a possibilidade de cruzar aquilo que eu tenho de necessidade de construção, que é o vermelhinho, que a gente chama aqui de GUT, uma necessidade que eu tenho de trabalhar naquilo versus o nível de maturidade que eu estou. Então, algumas análises saem desses níveis de maturidade. Tanto o cruzamento de necessidade agora com aquilo que eu estou posicionado, quanto planos de trabalho, planos de ação, projetos e também uma mensuração de alguns indicadores. Então, é um instrumento que a gente usa para falar um pouco mais de governança, para fazer um entendimento do que é a governança dentro da sua empresa, para traçar com mais clareza para onde é que você tem que ir, e isso vai dar vários insights para a gente desdobrar depois na estratégia, né? Então, o que vai ser a estratégia? Pegar insights que a gente tirou, insumos que nós tiramos disso, e jogar numa linha de tempo para ser executado daquilo que eu preciso trabalhar. Então, não vai dar para trabalhar tudo ao mesmo tempo, mas a gente usando alguns instrumentos, dá para a gente saber, olha, eu preciso trabalhar mais aqui, preciso trabalhar mais ali, aqui eu já estou satisfeito, aqui já não é tão crítico, aqui já não é tão urgente para ser feito, isso aqui não vai piorar ao longo do tempo, vai ficar estável, isso aqui não, isso aqui vai piorar.
Então, essas são as análises que a gente faz a partir de um instrumento de priorização, falando especificamente de governança. E quando a gente desdobra governança para alguns pilares importantes, eu queria destacar alguns que eles serão os mais abordados aqui na nossa conversa hoje, né? Esses pilares da governança que a gente tem, ou seja, se a gente colocar a governança de TI no centro, tem uma série de pilares. Esses pilares são aquelas 20 dimensões que eu acabei de comentar. Eu separei algumas aqui para a gente falar, né? Então, dentro dos pilares da governança, eu tenho aspectos de visão executiva, aspectos de alinhamento estratégico, que é a própria estratégia. Eu tenho questões de desempenho da TI, de entrega de valor da TI. Eu tenho questões também ligadas a risco, continuidade, conformidade, mitigações que eu preciso fazer. Então, esses aqui são alguns elementos da governança que eu trouxe, alguns pilares que são fundamentais e que a gente coloca como essenciais para serem trabalhados. Dentro desses pilares, eu quero destacar a parte da estratégia, né, que é o foco hoje. Então, só recapitulando como é que nós chegamos até aqui. A gente tem um cenário corporativo de muitos desafios, de muitas mudanças. A gente entende que a governança é um elemento importante para atacar esses desafios que a gente tem dentro da organização, a TI inserida dentro da agregação de valor que a gente precisa ter. Dentro de governança, eu tenho pilares e um desses pilares é a estratégia, né? Então fica contextualizado, né? Quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando de algo que está dentro da governança de TI, que está dentro da agregação de valor que eu preciso fazer para a minha organização. E eu vou agora abrir alguns pontos das questões estratégicas, ou seja, quando a gente faz um projeto de governança, eu mostrei para vocês um pouco do que a gente faz, e quando a gente faz um projeto de alinhamento estratégico, um projeto de PDTI, né, de Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que a gente vai falar da estratégia de TI, a gente aborda esses assuntos aqui, né? Então, espero que tenha ficado claro até aqui para vocês. Eu não quero trazer uma série de conceitos e uma complexidade muito grande, só quero mostrar para vocês que tem um racional para a gente chegar até aqui, né? Como eu comentei, a gente pensa TI 360, então a gente pensa abrangente, mas agimos localizado. Então, a nossa ação localizada para executar projetos de estratégia PDTI está focado aqui, né? Alguns elementos que a gente trabalha estão localizados aqui, que eu vou passar para vocês agora. Lembrando que a estratégia está dentro da governança da TI, eu queria fazer essa conexão. Até o momento, tem alguma observação, alguma pergunta que vocês querem fazer, alguma observação? Se não, Veloso, o seguimos Carlos aqui. mandou no chat perguntando se a apresentação ela pode ser compartilhada. A gente tem a gravação, tá fazendo a gravação, tá, pessoal? A gente vai estar disponibilizando isso. E aí depois a gente vê a melhor forma, a gente pode marcar um bate-papo com o Pelosi para tirar mais dúvidas, mandar o material, né, Pelosi? Isso, exatamente, exatamente. A gravação vai ficar disponibilizada, né? Então é mais fácil. Esse já é o primeiro material que vocês podem ter acesso, tá? Bom, seguindo aqui na parte do desdobramento estratégico, né? Então, quando a gente fala de estratégia, né? E aqui eu vou falar um pouco sobre esses tópicos agora. Eu vou começar com o primeiro aqui, que são esses horizontes de planejamento, que a gente está falando de estratégia, não tem que falar de horizonte, né? Então, quando eu faço essas minhas escolhas, o que eu estou fazendo de escolha estratégica? A primeira coisa que eu tenho que olhar é eu estou planejando o que na linha do tempo, né? Então tem coisas que eu sei que elas são muito rápidas, né? Que eu não preciso de muito planejamento. Então, se eu pego uma bicicleta aqui, eu vou na padaria na esquina, ou eu vou a pé, eu não preciso de muito planejamento, né? Não preciso saber muita coisa. Posso ir por qualquer caminho, a qualquer horário do dia, desde que a padaria esteja aberta, mas eu tenho uma liberdade muito grande. Então, meu planejamento precisa ser muito curto. Eu posso atravessar a calçada, posso atravessar a rua, posso ir mais rápido, posso ir mais devagar. Ah, Isso para mim não vai interferir em nada. Mas se eu estou fazendo um deslocamento de carro, por exemplo, eu já preciso tomar alguns cuidados. Eu já preciso checar se o carro tem combustível, se ele está apto para fazer uma viagem, se eu tenho algum posto no meio do caminho para parar se a viagem for muito longa. Eu não vou viajar de madrugada porque eu não me sinto muito confortável, vai dar sono. Também não quero sair de manhãzinha pegar trânsito. Então, eu começo a fazer já algum tipo de planejamento que é mais necessário do que eu tinha quando eu tinha a bicicleta.
Agora, se eu pego um avião, poxa, eu já tenho outras necessidades de planejamento. Eu preciso saber que hora parte esse avião, que hora que chega, se ele faz escala, se ele não faz, que hora que eu tenho que estar lá no aeroporto, é um voo nacional, um voo internacional, bagagem, o que que eu posso levar, o que que eu não posso. Poxa, aumentou bastante. Eu não tenho tanta liberdade assim. Eu preciso seguir um planejamento um pouco mais à risca. Eu preciso ser muito mais planejado, preciso tomar muito mais cuidado com o que eu vou fazer. E se eu quero fazer um voo panorâmico, é muito mais, eu tenho que me planejar muito mais. Eu tenho que saber as datas, eu tenho que fazer uma preparação física, eu tenho que separar uma série de outras questões que eu não tinha até então, né? Eu sou muito mais regulado, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, na realidade, é olhando o que eu estou planejando e calibrando o risco que eu tenho, calibrando as premissas, as restrições que eu preciso, calibrando o nível de erro, né? Tem coisas que eu não posso errar, né? Eu não posso errar o que eu estou fazendo um voo, senão eu perco, né? E aí eu tenho um impacto financeiro disso, eu tenho um impacto de tempo, eu tenho impacto de negócios, né? Eu tenho impacto do meu lazer, eu tenho vários impactos, né? O meu grau de risco aqui é muito baixo, né? O meu grau de risco aqui já é maior. Então, primeiro ponto, quando eu estou olhando, é importante a gente saber os horizontes de planejamento. E isso fica visível onde? Quando eu escrevo os meus projetos. Quando eu olho o que eu tenho para fazer e distribuo isso na linha do tempo, eu consigo ver quais são os projetos que eu estou fazendo hoje, que me dá uma certa liberdade, e quais são os outros projetos que eu estou fazendo aqui que eu não posso errar muito, ou não posso errar nada, né? Dependendo do projeto que você vai executar, um erro pode custar muito caro, né? Então, como é que eu faço essa transição? Para isso, tem metodologias, tem formas para se quebrar isso e a gente chegar no meu horizonte de tempo, né? Então, observado os horizontes de planejamento que eu tenho, a gente vai traçar os objetivos da tecnologia, né? E traçar o objetivo de tecnologia, sugiro que vocês quebrem isso por alguns quadrantes, para ficar mais fácil você olhar e ver e não concentrar tudo num quadrante só, né? Por quê? Porque cada quadrante vai gerar uma agregação de valor para a sua organização ou para a própria tecnologia. Então, quando eu penso na organização, na perenidade da organização, eu tenho que ter objetivos no meu PDTI que me liguem a clientes e acionistas. Como é que a gente agrega valor para o cliente final? Como é que a gente agrega valor para o acionista? Como é que a gente contribui para que o cliente seja mais bem atendido, seja fidelizado? Como é que eu contribuo para que os acionistas tenham retorno de seu investimento e estejam satisfeitos nas suas demandas? Então, eu tenho que ter objetivos que cubram isso. Da mesma forma que eu tenho que ter objetivos que vão ajudar a minha empresa num todo, né? Que vão contribuir para a organização, para a performance, para a geração de valor, para que isso possa ser percebido pelo meu cliente, né? E eu também tenho que executar as minhas coisas com excelência operacional. Então, eu tenho que sustentar muito bem na tecnologia, eu tenho que ter camadas de inovação, de melhoria, de aprendizado constante. Eu tenho que buscar excelência em algumas coisas, porque essas coisas vão me levar longe. Então, a excelência operacional da tecnologia vai contribuir para a minha organização, que vai contribuir para o meu cliente. E para fazer tudo isso, eu preciso da minha estrutura, preciso de pessoas, preciso de capacitação, preciso do mínimo necessário de gerenciamento, eu preciso de coisas, de fundação, para que eu consiga executar isso de forma excelente, né? E aí sim eu vou ter os meus objetivos. Então, a minha sugestão é que você tenha, no mínimo, 4 quadrantes ou 3 quadrantes que representem esses grandes blocos, né? Uma fundação que você precisa ter, ou seja, a base, aquilo que você precisa ser muito bom, precisa ter uma excelência operacional, porque a excelência operacional vai te levar para contribuir com a sua organização, que vai contribuir para que o cliente seja o centro do negócio. E aí você coloca os seus objetivos, né? Então, o que que eu vou fazer para preparar a minha galera para o futuro? O que que eu vou fazer em termos de migração de arquitetura? O que que eu vou fazer aqui para ser melhor e ter uma disponibilidade de excelência? Para sustentar os meus aplicativos bem? O que que eu vou fazer contribuindo de performance para a minha organização e, por fim, para o meu cliente? Então, esse é o pensamento, eu tenho que distribuir o objetivo para isso. Senão, o que que nós da TI vamos acabar fazendo? A gente vai ficar só preocupado com questões de sustentação, com disponibilidade, com indicadores que eles são fundamentais para a gente, mas eu tenho que ter o objetivo de chegar e impactar o meu cliente. Lembra que eu comentei no começo, né, que eu fiz as perguntas, olha, quando alguém vai na mídia, quando algum diretor seu vai na mídia, o presidente,
quando a sua empresa aparece na mídia, o quanto que a tecnologia é citada nesses discursos, né? É aqui que a gente vai conseguir impactar, é aqui que a gente vai conseguir impactar. Daí a importância a gente ter objetivos que vão alcançar essas dimensões, esses 4 quadrantes. Então, para a gente sempre, a gente vai fazer uma conexão entre o que eu preciso fazer e esses 4 quadrantes que eles vão atacar bem as questões de visibilidade e de governança, né? E a gente vai chegar aqui no famoso NUC, o norte único compartilhado, né, para onde nós estamos caminhando, ou seja, estou alinhado com aquilo para onde a organização está caminhando, né? Aqui um pequeno adendo que eu queria deixar para vocês. Se a sua empresa é de tecnologia, se o seu negócio é tech, ou seja, a tecnologia se mistura com o próprio negócio, eu deixaria uma recomendação para você avaliar aquilo que é uma licença competitiva para você, porque a TI, nesse caso, está muito ligado à performance do negócio, como é o nosso caso, né? O nosso caso nós somos tech, nossa empresa é tech, a gente vive de tecnologia, então o que eu tenho de tecnologia passa a ser um elemento importante para a gente também analisar. Então, você pode usar aqui as licenças competitivas, né? Ou seja, aquilo que é relevante para o cliente, aquilo que faz sentido e é a nossa cara, né? E aquilo que te diferencia de competidores. Então, se você é tech, você observe isso, que isso é importante. Depois, se você quiser me procurar para falar um pouquinho mais sobre licença, eu posso entrar um pouco mais nesse assunto aqui para a gente falar um pouco mais de licença, né? E eu quero deixar um outro comentário aqui sobre roadmap tecnológico, né? Porque a gente não olhou ali os cenários de planejamento, a gente não definiu quais são os objetivos. A partir dos objetivos é que eu vou entrar na minha definição tech, né? Então, o roadmap tecnológico, e aqui está só um exemplo, você tem vários cenários. O roadmap tecnológico ele tem que ser coerente com o futuro. Então, você traçando os seus objetivos, você volta para o seu roadmap tecnológico e fala, para atender esses objetivos aqui, eu preciso caminhar para essa arquitetura de tecnologia, para esse roadmap tecnológico de infraestrutura, de sistemas, de segurança, de conformidade, de continuidade, né, que está destacado aqui, ou seja, eu tenho elementos aqui de continuidade, né, de recuperação de desastre, eu tenho aqui saídas que eu faço para fora da organização, eu tenho coisas dentro de casa, mas também tenho coisas fora de casa. Então, a análise do roadmap técnico, ele não necessariamente vem antes, ele vem na sequência da definição dos meus objetivos. Então, eu defini o objetivo, defini aqueles 4 quadrantes que eu comentei, aí sim eu vou ter uma convicção maior de olhar para o roadmap técnico e falar, bom, tenho certeza que tem que ir para isso aqui porque está coerente para onde eu estou querendo caminhar, né? Então, o roadmap tecnológico é uma variável em função do cenário que eu tenho e em função daquilo que eu desenhei, tá? Então, por isso, não vou dar muita ênfase nas várias modalidades que a gente tem aqui, porque são diversas, né? Eu tenho que avaliar se o meu RP está dentro de casa ou fora de casa, eu tenho que avaliar qual é o meu RP, como é que eu uso a tecnologia dele, como é que é a minha mobilidade, como é que minha empresa está distribuída, é, as unidades onde elas estão, qual tipo de recurso eu tenho, que tipo de mobilidade, links de comunicação, de acesso eu tenho até lá. Então, são várias perguntas que eu tenho que fazer para analisar e chegar numa condição que eu falar, minha arquitetura é essa aqui, né? Ou eu tenho que caminhar para cá. Então, eu deixei aqui só um exemplo e trouxe só essa variável, né? Ou seja, o roadmap técnico precisa atender os 4 quadrantes e os objetivos que você traçou, né? Você tem que olhar para aqueles 4 quadrantes e aí mirar a sua arquitetura, o seu roadmap tecnológico para atender, novamente, cliente, empresa, risco, conformidade, segurança, desempenho, excelência, né? Então, se você colocar, se desenhou bem feito os 4 quadrantes, os objetivos dos 4 quadrantes, a gente vai chegar no roadmap tecnológico bem mais alinhados, né? E aqui a gente chega na pergunta 2, eu pedi ajuda aí para o Bruno me ajudar aqui. Se os investimentos em tecnologia estão alinhados aos objetivos de negócio, né? Porque agora a gente falou de objetivo, né? Nós falamos dos 4 quadrantes, a gente falou do roadmap técnico, falamos da visibilidade que a gente quer ter na questão da governança. Agora eu queria que vocês respondesse essa pergunta aqui, né? Os investimentos em tecnologia, se eles estão alinhados aos objetivos estratégicos da sua empresa, né? Se tem uma conexão, se você consegue ver uma conexão entre uma coisa e outra, tá? Então, se você puder responder novamente aí com 3 questões, né? Sim, parcial e não, né? Então, o que a gente entende? A organização está abrindo um novo segmento de mercado,
uma nova unidade, uma nova indústria, isso chega para você com antecedência, né? Ou seja, você faz parte da discussão daquilo e não simplesmente você chega lá no final e fala, ó, tá aqui, tem que funcionar semana que vem, né? São as famosas pizzas aí que a gente tem, né? Entrega 2 de mussarela e tá tudo certo, né? Então, esse é a pergunta, né? Se tá conectada, né? Então, a gente vê aqui que está parcial, alguns sim, alguns não, né? A gente tem aqui a visibilidade. Então, nós temos aí a maior parte parcial, né? Parcial 50%, aí a gente tem não 18% e o sim 29%, né? Está mudando aqui um pouquinho, mas são mais ou menos esses os percentuais, né? Muito bom. Obrigado pela resposta de vocês. Então, fechamos aqui, né? 55, 53, 55 parcial, 32% sim e 14% não, né? Ou seja, então, dá para a gente ter uma visibilidade aqui, né? Então, por que que isso é importante, né? Porque a gente tem que fazer a conexão. Quanto mais fácil essa conexão, mais eu vou estar presente junto aos meus stakeholders, mais a tecnologia vai ter visibilidade, mais a gente vai poder falar de governança, mais a gente vai poder ter recursos para poder fazer aquilo, que às vezes a gente tem dificuldade em apresentar os projetos que nós temos por não ter uma conexão com o negócio. Então, o que que a gente quer no fim das contas? Que a gente tenha aqueles 4 quadrantes que eu comentei com vocês, né? A gente quer ter aquelas 4 dimensões para criar os nossos objetivos. Então, aí eu vou escrever quais são os objetivos da TI, né? Então, isso aqui, essa visão estratégica da TI, eu estou cruzando agora dimensões que eu vou atacar com objetivos que eu vou perseguir, e aí, para esses objetivos, eu tenho alguns indicadores, conecto os indicadores aqui, eu vou ter uma visibilidade, vou ter o meu farol, vou ter a minha visão estratégica, né? Então, quanto mais eu conseguir conectar os meus objetivos de negócio com os objetivos da TI, maior vai ser a minha aderência com a organização, maior vai ser a minha visibilidade, maior vai ser o meu protagonismo, né? Ou seja, maior a gente vai aumentar o nível de maturidade de governança, né? Ou seja, conforme eu realizar a minha estratégia, eu vou aumentar também o meu nível de governança corporativo, né? Então, isso aqui também tem que fazer nos projetos de estratégia. Você pegar os objetivos da organização, conectar com os seus objetivos, divida os seus objetivos, como eu comentei, nas dimensões apropriadas para você poder atacar todas, né? Não ficar manco em nenhuma, ou seja, você olhar a TI como um todo, e você vai conseguir ter painéis que te dizem para onde você está caminhando, se está no rumo que você colocou para a estratégia da TI ou se está fora, né? Então aqui é só um exemplo, mas eu mostro aqui alguns objetivos e como é que a gente está nesses objetivos, né? E qual é a tendência, né? Então aí os painéis vão variar conforme cada um, né? Mais uma pergunta aqui. A gente deixou 4 perguntas, essa aqui é a terceira, né? Vou pedir ajuda do Bruno aí novamente. E aqui é pergunta para vocês que fazem interface, né? Os gestores de TI têm dificuldade em justificar orçamento e prioridade de investimento, né? Porque isso acaba desagando lá muito na tecnologia, né? Então é um pouco reflexo do que a gente vê da pergunta anterior, mas essa aí é mais um desdobramento, né? Se vocês têm dificuldade de justificar orçamento e prioridades de investimentos, né? Vamos colocar lá mais uma, né? Então, o que que a gente quer? Quanto mais próximo do negócio a gente tiver, quanto mais perto dos objetivos de negócio a gente tiver, a gente tende a ter menos dificuldade nas aprovações, né? Esse é o racional que a gente quer, né? Então, se a gente conseguir chegar mais perto disso, poxa, a gente vai sofrer menos, a gente vai ter menos impacto ali no nosso orçamento. Quanto mais longe a gente estiver, existe a tendência de ser mais difícil a gente conseguir os investimentos, né? Então, esse é o racional ali que a gente vê. Nunca é fácil, ninguém está falando que é fácil, né? Isso é uma coisa também difícil, porque são recursos que a empresa inteira está brigando por uma fatia daquilo, né? Estou falando aqui do cenário da tecnologia. Então, quanto mais próximo a gente tiver
dos objetivos de negócio, menos difícil vai ser a gente talvez justificar alguns investimentos, né? E aqui está dando 30, 30, 30, né? Está mais ou menos equilibrado, um terço, um terço, um terço, né? 34, 30 e 34, né? Então temos ali mais ou menos um terço para cada cenário, né? Então a mensagem que a gente fica é essa, né? Quanto mais próxima a conexão, melhor, né? E agora fechando, né, um pouco da questão da estratégia, se a gente definiu os objetivos, se a gente definiu os indicadores, se a gente definiu aqueles 4 quadrantes, se eu defini o meu roadmap tecnológico, eu defini a forma de gerenciamento, agora eu quero fazer o quê? Eu quero gerir isso, né? Então, eu parti da governança, olhei como um todo, defini a minha estratégia, pavimentei a minha estratégia, coloquei o que eu iria fazer. Agora, o que que eu tenho que começar a apurar? Quais são os números? Quais são os indicadores? Quais são os fóruns de reunião que eu vou ter? Tático, estratégico, operacional. Eu quero separar, né? Eu quero dar visibilidade nisso. Eu quero colocar essa engrenagem para funcionar. Então, para colocar a engrenagem para funcionar, eu preciso ter as minhas reuniões diárias, as reuniões semanais, as reuniões quinzenais, as reuniões mensais, as reuniões trimestrais, semestrais, anuais. São os fóruns de reunião. Aí a gente tem a sistemática de gestão disso, né? Por quê? Porque eu tenho uma engrenagem que precisa pedalar, né? A gente, no primeiro slide que eu comentei com vocês, eu mostrei ali a definição de estratégia, governança e gestão. Então, da minha governança vai dar visibilidade, eu definir a minha estratégia, agora eu preciso fazer o quê? Gerenciar tudo isso, né? E aqui, é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está fazendo o quê? Pedalando. Eu estou pegando os meus números, os meus indicadores, estou pegando o resultado ali dos meus objetivos e eu estou desdobrando isso com as partes interessadas. Então, tem reuniões aqui que a gente vai fazer com a equipe, que é aquela reunião diária. Tem reunião que eu vou fazer entre as coordenações, caso a sua empresa seja um pouco maior e tenha alguns coordenadores, eu vou fazer. Eu vou fazer reunião com outros gerentes, vou fazer reunião com o meu diretor ou com outros diretores, vou fazer reunião com o presidente, com o acionista ou com o conselho, com a alta direção. Então, orquestrar isso aí para que fique mais fácil você apresentar os resultados, a visibilidade, o impacto, o protagonismo que a gente está gerando para a tecnologia da informação. E organize isso do tamanho da sua empresa e organize isso da visibilidade que você precisa. Você não vai tratar todos os assuntos com a diretoria, nem todos os assuntos com a tua equipe técnica. Você vai balizar o que que eu falo com um e o que que eu falo com outro. A periodicidade de uma informação e a periodicidade do outro, né? Então é importante você ter aqui os fóruns estabelecidos e o que que você vai falar em cada reunião, que tipo de resultado você vai mostrar, quando que você fala sobre isso, né? Então, minimamente você descrever como é que você vai pedalar isso aí ao longo do tempo, né? Porque eu já tenho os outros elementos montados. Montei a plataforma de governança, montei a minha estratégia, agora eu preciso pedalar e a gente pedala com essa definição de sistemática gerencial, né? Organizar tudo isso para dar visibilidade, né? De Pilose, forma gerência de orquestrada. TI estava com a mão erguida, acabou baixando. Não sei se quer fazer alguma pergunta. Ah, sim. Oi, Carlos, é Daniel que está falando aqui. Tudo bem? Tudo bom, Daniel? Tudo jóia. Não, acho que a minha pergunta que eu ia fazer já foi respondida agora há pouco por você nos questionamentos aí, nas perguntas que está justamente nessa lâmina. Os ciclos de reuniões quinzenais, mensais, trimestrais, semestrais e anuais vão ser especificamente para quem? Tem um público destinado ali de acordo com a periodicidade para cada um? Mas aí acho que você acabou me respondendo aí, respondendo justamente no que você falou. Tem Isso, um público Daniel. específico dividido, mais ou menos assim, a reunião semestral, a gente envolve aí a parte da diretoria, reunião anual, envolve a todos, reunião quinzenal, envolve a equipe mais coordenadores ou gestores, alguma coisa assim do tipo. Isso, exatamente, exatamente. Reunião de projeto, vou fazer uma reunião de projeto com todos os envolvidos em projeto uma vez por mês, uma vez por quinzena. Vou fazer reunião com a minha equipe técnica todo dia, uma vez por semana, né? Eu participo das reuniões de diretoria uma vez por mês. É isso, né? Isso tem Exatamente. pré-estabelecido melhor prática de mercado ou especificamente da TI, como reuniões semanais. Semanais eu faço com minha equipe.
Pode ser por semana, pode ser quinzenal, ou isso fica a critério? Não tem um padrão específico ali dentro do setor de tecnologia? Eu Enfim. não consigo te dizer um padrão, Daniel, porque isso vai variar muito do quanto você já faz isso. Tem empresas, por exemplo, que já têm isso mais ou menos que dividido, né? Já conseguem fazer isso mais ou menos orquestrado. Tem outras que não, que é difícil. Então você vai equilibrar por necessidade e por organização. Tá? Vai variar muito. Mas, em geral, o que que a gente recomenda ou o que que a gente mais vê? As reuniões que são do dia a dia são as reuniões para fazer abaixar o fogo, né? Fazer coisas que eu tenho que reportar. As reuniões que são semanais e quinzenais são para alinhamento entre as pessoas. As mensais são de prestação de conta. Então, mais ou menos a sequência, né? Ah, Então, legal, você não faz legal, reunião de prestação de conta toda semana, né? Você não vai se reunir com o teu diretor, por exemplo, com o presidente toda semana, né? Você vai legal. fazer, às vezes, uma vez por mês, né? Às vezes você vai fazer checkpoints Uhum. com o teu diretor, né? Então, tem estratégias também. Às vezes você não faz uma reunião, faz um e-mail informativo, faz uma mensagem informativa. Então, dá para você equilibrar isso, né? Aham. E todo esse material ele faz parte dessa governança, desse projeto aí que vocês estão trazendo na apresentação, correto? Precisa fazer, senão você não vai conseguir pedalar. Senão você vai bater uma foto do teu planejamento estratégico e vai deixar ele solto? Não pode, Hum. né? Então a sistemática de gestão tem que acompanhar, você vai pedalar, né? Você vai rodar a tua estratégia, a tua governança com a sistemática gerencial. Senão você não vai dar visibilidade, não vai colocar meta, não vai estabelecer Isso aí. periodicidade, não vai dar transparência ao que você está fazendo. Lembra a Uhum. primeira pergunta, né? Se a gente não fala, se a gente não impacta lá o nosso board, quando o nosso Uhum. board for falar alguma coisa na mídia, ele não vai falar da tecnologia, ele vai falar de outros assuntos, mas ele não vai falar assim, pô, a tecnologia tem nos ajudado a atingir o nosso objetivo, né? É mais ou menos Então, isso aí, o nosso cenário atual. Eu faço parte de uma empresa da área de saúde, então hoje é mais ou menos assim, a gente tem a visibilidade, a gente não tem problema com a aprovação de orçamento, mas aí a gente ainda, eu sinto, eu vejo que a gente ainda está mais ou menos ali no segundo plano. Acho que perdendo ali, talvez por um projeto que tem um impacto maior, que está sendo atualmente implementado como uma acreditação da vida, isso para outro setor, né? Para outro gestor, para outra gestão, de fato. Então, sim, pode ser que em um outro momento, após a finalização desse aqui, a gente leve como core as implementações da tecnologia, mas, assim, se bem que vem caminhando junto uma coisa com a outra ali. bacana, bacana. E quando a gente olha a questão da maturidade, por isso que a maturidade é importante, porque às vezes sair do nível 1 para o 2, para uma empresa já é o projeto dela. E tem outras que já estão no nível mais avançado. Então, você olhando a maturidade, onde é que você está posicionado, aí você calibra, para não falar que todo mundo tem que estar no estágio 5, né? Poxa, o cara está Bacana. no 1 para o 5, está longe. Mas quem está no 3 pode ir para o 4, né? Quem está no 2 vai para o 3. Então é importante a gente bater uma foto de onde a empresa está, o que é possível fazer e adequar isso e gerar esse roadmap, né? Por isso que a gente comentou aqui do roadmap, né? Muito importante, muito importante. Beleza, obrigado. Imagina, cara. E a pergunta que a gente vai fazer daqui a pouquinho é sobre esse roadmap, né? Mas antes, só completando, né? A gente tem essa sistemática gerencial, que é um item importante que faz isso pedalar, e agora olhando o fundamento, é você fazer uma conexão entre processo e equipe, né? Procure deixar processos claramente distribuídos pela tua equipe, né? Então, pegue um cargo ou pegue um papel e atribua um processo para esse cargo, para esse papel. Ou seja, vou dar exemplo básico: desenvolvimento de sistemas, ou inteligência em negócio, ou inteligência de sistemas, ou seja lá o nome que você der, atrele a uma pessoa. Atendimento ao usuário, suporte, coloque num cargo, né? Nunca deixe processos quebrados, né? Esse é outro trabalho que a gente faz. A gente olha os processos, recomenda uma visão de processo diferenciado para atender o teu roadmap, para atender teus objetivos, para atender os teus indicadores. Você tem que orquestrar os teus processos agora para atender o que você vai chegar lá na frente, né?
Senão, o fundamento não fica bom, né? Você não tem processos que vão atender aquilo que você quer ou definiu para os teus objetivos, né? Então é importante a gente ter uma visão também de processos, também faz parte da análise estratégica da construção do PDTI, né? Como é que eu reorganizo, reempacoto meus processos e como é que eu faço a distribuição pelos cargos que eu tenho disponíveis, né? Então isso é uma coisa importante, né? Exemplo disso, bem rapidamente, que eu não quero extrapolar muito o nosso horário, nós já chegamos aqui às 11h25. Exemplo disso, às vezes segurança da informação está dentro de infraestrutura. Em algum momento você vai ter que dividir isso, você vai ter que subir segurança para dar visibilidade, segregação de função, você vai ter que fazer isso em algum momento, né? Então você olha isso, dependendo da tua estrutura, obviamente, você olha isso e fala, então tá bom, eu sei que eu vou ter que mexer nisso aqui, ou vou ter que criar questões de governança, ou vou ter que mexer aqui, mexer ali, né? Então é esse alinhamento que a gente propõe aqui fazer, né? E aqui pergunta 4, bem rapidamente, né? Se tem um roadmap monitorado de ações e projetos para o teu ciclo 2025, 2026, 2027, 2025 está no fim, mas a gente ainda tem aí 26 e 27 pela frente para fazer quase 3 anos aí de trabalho. Mais uma pergunta aí, vou pedir ajuda aí para o Bruno, um apoio aí. Comentário aí do Leandro, né? Bacana, Leandro, faz o alinhamento, né? É um dos fóruns bacanas, né? Que a gente faz, né? Maior visibilidade. Então, esse é um. Como é que a gente depois faz encadeamento dos outros, né? Porque a gente tem o diário. Como é que eu sumarizo isso e levo para o semanal? Como é que eu sumarizo e levo para o mensal, né? Então, esse é o ponto importante que a gente tem, né? Aqui a nossa pesquisa, né? Está mais ou menos aí também o nosso roadmap. A gente tem ali o não 41, o parcial 35 e o sim 23, né? Obrigado novamente aí pela resposta de vocês. Então, a importância da gente ter o roadmap, né? A importância da gente ter uma visibilidade para onde a gente está caminhando, para ficar até fácil comunicar. Então, a gente definiu lá os objetivos, não definimos? A gente depois quebra os objetivos aqui, falando, olha, o que que eu tenho de objetivos nessa dimensão de pessoas, o que que eu vou fazer na linha do tempo, para sistemas, para uma infraestrutura, para uma jornada cloud, processos, projetos, né? Então, tudo que eu vou trabalhar está separado e que eu consigo ver, e isso é o que a gente está colocando de roadmap. É claro que sempre tem os projetos que vão aparecer, as coisas ninja que vão entrar, né? Joga uma fumaça, cai 2, 3 projetos aqui dentro. Então, tudo isso tem que estar dentro do roadmap, senão eu não consigo ter essa visibilidade, né? E distribuir isso na linha do tempo. Daí fica mais fácil a gente jogar isso aqui no portfólio depois e ver qual o impacto que esse portfólio tem na minha equipe, se eu dou conta de fazer ou não, né? Às vezes nesse quartil aqui não dá para fazer, mas vou pôr no próximo, né? Então, mas por aqui você começa a ter uma visibilidade, né? E até uma visibilidade executiva, né? Mostrar isso aqui é muito melhor do que mostrar todos os projetos abertos dentro do Monday, do ClickUp, do Project ou de qualquer outra ferramenta, né? Então, é uma visibilidade olhando muito mais o executivo e grande figura que a gente tem, né? Bom, por que é o momento da gente trabalhar com governança e estratégia, né? Porque a TI tem essa necessidade. A gente tem uma sensibilização já do corpo executivo da importância, da relevância da tecnologia. Hoje nós temos muito mais condição de mostrar resultado do que a gente tinha, porque a gente tem muito mais ferramenta na mão para trabalhar, né? Então a gente já tem frameworks, metodologias, tem vários aceleradores, as a service, né? Se você não tem, você espeta, contrata de fora e espeta. A gente tem plataformas que permitem isso. É um momento oportuno para você pensar no ciclo 25, mas principalmente 26, 27, 28, né? Ou seja, começar a dar uma cara para você trabalhar na tua tecnologia focando o longo prazo, né? Dá para você implantar em onda, dá para você fazer isso evolutivamente, né? Com cadência, olha, vou fazer isso agora, depois o outro, né? Dá para você ir construindo isso com o tempo. Então, são alavancas que a gente tem hoje que ajudam você a executar. Se você precisar de apoio, a gente tem serviços especialistas nisso. Então, a gente consegue te ajudar a definir esse roadmap para a sua governança de TI,
que é o primeiro tópico que eu falei, né? Então, vou medir a tua maturidade em governança, fazer os insights que a gente tem e colocar um plano para ir trabalhando na governança na linha do tempo. Te ajudamos a elaborar o plano estratégico de tecnologia com tudo isso e mais alguma coisa que a gente faz nos planos estratégicos e também no apoio na implantação da tua estratégia, né? Porque uma coisa é você definir a governança, outra coisa é definir o roadmap que a gente tem do plano de estratégia, ou seja, o que eu vou fazer, e a outra coisa, o que você vai fazer para implantar isso, né? Que é a hora da verdade, que é o desafio grande, né? A gente tem um desafio aqui que é um e aqui o outro, que é colocar isso para funcionar. Então, aqui dentro, na implantação, a gente te ajuda. Processos, projetos, na parte de risco, de segurança, continuidade, estruturação, pessoas, conformidade, sustentação, né, como a Jéssica comentou no início, né, projetos de infraestrutura. Então, a gente tem vários serviços na linha 360 que te ajudam. Caso você precise, a gente consegue falar de vários assuntos. Um deles vai te ajudar e complementar o que você não consegue fazer internamente, né? Então, a gente tem uma oferta bastante abrangente aqui para te ajudar em um ou outro ponto que você precisa ou em vários pontos aqui, dependendo da tua necessidade, tá? Muito bem, chegamos aqui no final. Poxa, passei um minuto aqui, mas o resumo, né? A gente precisa avançar nas questões de governança e estratégia da tecnologia, né? Para deixar cada vez mais relevante o trabalho que a gente faz e o quanto que a gente contribui na organização, a gente mostrar isso, ter a capacidade de ter uma visibilidade melhor, uma transparência e um protagonismo da tecnologia. Forçar cada vez mais as convergências entre as iniciativas que a gente tem de negócio e tecnologia, olhar e deixar o planejamento na linha do tempo, né? Então, não dá para fazer tudo hoje, mas o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã, depois da manhã? Ou seja, ter visibilidade disso, né? Porque é um desafio a gente ter isso, vai mudar, mas é aquilo que eu comentei. Quais são os horizontes que eu tenho? Curto, médio, longo? Como é que eu trabalho isso? E é importante jogar isso na linha do tempo, senão o longo chega e a gente não fez aquilo que a gente queria, né? Focar nas questões organizacionais de TI, não só tecnológico a gente vai olhar, mas tem que olhar o todo e o tecnológico, o roadmap técnico vai se encaixar nisso e é um momento muito favorável para a gente trabalhar nisso, porque a gente tem o momento oportuno de negócio, de ofertas, de as a service, de metodologia, de instrumentos que a gente tem para fazer isso acontecer na linha do tempo, né? Obrigado pelo tempo de vocês. Espero que tenha valido a pena a gente estar aqui nessa manhã falando sobre estratégia e governança. Se tiver alguma pergunta, pode jogar aqui no chat ou pode procurar a gente depois. Tem vários executivos aqui da Visual participando da reunião, né? Agradeço vocês. Jéssica, você quer finalizar? Quero agradecer aqui a Jéssica, o Luan, o Bruno, né, que ajudaram a gente aí na organização, né, do todo. É isso, pessoal. Muito obrigada pela presença, pelo tempo de vocês. Eu sei que o tempo é corrido, mas valeu muito a pena, foi muito bom. E a gente está à disposição, todos vocês têm os nossos contatos, tá? Nos acionem, vamos marcar um bate-papo para entender melhor da sua rotina, do seu dia a dia, para poder encaixar aí essa parte de governança e de segurança da informação e tudo que abrange, tá bom? Acho que era isso. Obrigadão. É isso, gente. Obrigado, viu? Isso é um pouco do que a gente faz e, novamente, agradeço aí a participação de todos vocês. E a gente se vê nos próximos webinars e eventos, né? Temos vários eventos e webinars a serem realizados ainda nesse semestre, né? E como a Jéssica comentou, o ano que vem também tem muito mais. Sempre que possível, a gente vai compartilhar com vocês algumas informações. Obrigado, viu? Que vocês tenham uma ótima terça e uma ótima semana também. Abraço, viu? Até mais, pessoal. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau.